alegria que damos início a mais um episódio da temporada Educação Online no Estrito Sensu, no âmbito da websérie Conversações e Compartilhações Rio Life. Essa websérie se desenvolve no contexto da pesquisa Transformação Digital na Educação, Ecossistemas de Inovação em Contexto Híbrido e Multimodal e é financiada pelo CNPq. No episódio de hoje, nós temos conosco a professora doutora Débora Baraúna, professora da Escola da Indústria Criativa, a doutoranda em Educação Lisiane de Oliveira e a doutoranda em Design Márcia Dil. Elas, então, irão compartilhar, num primeiro momento, um projeto que vem sendo desenvolvido como um canal dentro do Teams, denominado Wearable e Educação, e depois desse momento de compartilhações, então, nós vamos dar início às conversações sobre esse trabalho. Lembrando que o projeto é desenvolvido no contexto da especialização Educação Online no Estrito Sensu, que está vinculado ao projeto de pesquisa Urbano e Pós-Urbano como espaços de aprendizagem, formação de professores e pesquisadores na cultura híbrida e multimodal, que é financiado pelo edital Internacionalização da Pós-Graduação no Rio Grande do Sul, financiado, então, pela FAPERGS. Boa tarde, professoras. É uma alegria e uma satisfação muito grande tê-las conosco para a gente, então, conversar um pouco sobre essa temática das tecnologias vestíveis, né, dos wearables na educação. Então, essa é uma compartilhação que me é muito cara, né? Porque está aí a Lisiane, que é minha orientanda de doutorado, né? Compartilhando em primeira mão, já antes de entregar a tese, um pouquinho do que vem sendo um dos territórios que compõem a tese dela do doutorado em educação. E que nesse percurso acha bons parceiros para potencializar essa proposta. Então, tudo com vocês, meninas. Não vou fazer toda aquela apresentação, vocês rapidamente podem se apresentar, né? E a gente, então, dá início. Eu começo, Débora, tu quer começar? Acho que tu compartilha, né, Lise? Tá. Então, hoje a gente vai fazer diferente de uma compartilhação que a gente já fez, né? Hoje a fala é com elas, né? Com as nossas doutorandas, faz parte das práticas de pesquisa delas. Eu sou só uma parceira que atuei um pouquinho em cada um deles, né? E vou estar aqui à disposição para estar comentando, colaborando, mas é um percurso de todos, né? De todas nós, é um percurso co-criativo, mas que cada um tem um carinho especial por cada um desse percurso. É um filho para cada um, no caso delas ali, que são suas teses, né? Então faz todo sentido elas fazerem essa contação de como foi nascer esse filho para cada um delas. Então acho que a Lise começa, né, Lise? E depois a Márcia. Tá projetado aí? Tá. Então a Lise vai falar do processo do wearable na dança. E a Márcia, depois da prática Inventando Coisas, que também aconteceu pelo canal Wearable e Educação, né? Entrando um pouquinho de professores, participando um pouquinho de professores da formação em Educação Life e outros doutorandos também da universidade. E a Lise se expande um pouquinho mais, né? Ela vai contar, mas tem alunos também da graduação nesse processo. Vai lá, Lise. Então, eu acho que tem vários colegas do GPEDU aqui, tem uns que eu não conheço, assim, a gente não conseguiu se ver ainda, né? Então, eu sou membro do GPEDU, me chamo Lise, e estou finalizando a minha tese essa semana. E eu queria mostrar um pouco para vocês, né? Como diz a Eliane, que foi um dos territórios que eu habitei, porque durante os meus 4 anos, quase 5 aí, eu habitei vários espaços, né? Que a universidade me oportunizou, e um deles, na verdade, essa formação que a Eliane vem conduzindo desde 2018, junto com a professora Doroteia, eu venho acompanhando junto com a Eliane, mas ele não era
território aonde eu ia fazer a minha pesquisa, né? Eu ia fazer a pesquisa junto a outro projeto. Quando veio a pandemia, eu tive que repensar, né, o meu campo empírico. A gente ficou ali um tempo pensando como é que a gente ia articular outras, né, outras possibilidades, e eu encontrei nesse espaço da formação, da especialização online, então, o meu território que eu habitei agora, então, com a minha pesquisa. Então, como é que a gente se achou? Como é que foi isso? Quando começou a pandemia e teve a questão de redirecionar o campo empírico, a gente criou esse canal, pensou em criar esse canal, né, para ser um espaço onde a gente pudesse começar as discussões, né, tentar encontrar um espaço onde os professores pudessem trazer projetos que eles estivessem trabalhando, ou a gente um espaço para a gente articular, né? Porque como a universidade é gigantesca e às vezes a gente não consegue conversar com todo mundo, ali a gente acabou criando um espaço para interagir. Então, por ali, a gente foi achando alguns parceiros, a gente foi se articulando, e por ali eu achei a Débora, né? E aí a Débora também foi trazendo algumas outras pessoas, né? E articulando outras redes, né? E veio a Márcia. Então, a gente foi ampliando as discussões, ampliando aquele espaço, e a gente chegou, então, num primeiro momento, depois a Débora vai falar do percurso dela, porque ela também estava no canal com um percurso, né? Ela também estava trabalhando nele, no percurso da formação dela, e nós no nosso, né? Ela na especialização e nós com as nossas teses. Então, articulando todos esses trabalhos, é o que a gente vai tentar passar para vocês agora. E fiquem bem à vontade para perguntar, porque até é legal para mim e para a Márcia, assim, questões que vocês tenham com relação às nossas teses mesmo, né? Fica um espaço bem interessante para isso. Então, consegui articular a minha tese a partir do canal. Eu vou apresentar a apresentação da Débora, tá? Essa apresentação é dela. A gente tá, até isso a gente tá compartilhando, né? É nossa! Então, a gente começou a trabalhar com um grupo de dança, que é o Explosão da Dança, que vocês já devem ter ouvido falar, que ele é um grupo ele é nosso parceiro, assim, ele tá sempre presente no WLC, que é um evento que a gente desenvolve, que a Eliane, né, com o grupo ali, desde 2016, né, Eliane? Eles são parceiros ali. E quando eu comecei a minha pesquisa, a gente já imaginava que a gente ia trabalhar com eles. Só que ao longo dos 4 anos, a gente foi se perdendo, assim. E não parece que não estava fechando, não fechava, né, para trabalhar com eles. E acabou que no final a gente conseguiu trabalhar com eles e aí a gente vem desenvolvendo um projeto bem bacana que a Débora tem ajudado a gente, então. Nesse projeto, que a minha tese está implicada, então, que envolve tanto o projeto da cidade quanto o projeto do urbano, né? A gente tem esses parceiros também, que a gente foi articulando, né? Foi trazendo pessoas para o processo. Então, a gente começou em novembro, dezembro, participando do Prêmio Rose. E lá foi o momento onde a gente startou a ideia, né? Onde a gente começou a pensar nessa ideia do wearable. Para nós ainda ele era bastante conceitual, né? E lá, a partir do Prêmio Roser, a gente conseguiu, então, articular algumas coisas para que ele existisse. Então, participamos do Prêmio Roser, eu, a Eliane, a Débora, convidamos os bailarinos, eles se engajaram com a gente no prêmio, e aí a gente fomos nós 5 para o prêmio, né? E participamos, e foi um espaço muito bacana, porque lá a gente conseguiu criar um plano comum para trabalhar, né? Um espaço para a gente poder articular aquilo que a gente estava pensando. Saímos do prêmio,
Obviamente que a gente não tinha, né, Débora, ainda uma ideia concebida, né, para poder ganhar o prêmio, nem era essa a nossa intenção, a gente queria ir para lá para poder experienciar, participar, né, para ver como é que era essa questão de uma criação, do que era uma startup, do que envolvia isso, porque um dos objetivos do projeto da cidade, né, Eliane, era poder potencializar eles na perspectiva de que eles pudessem criar uma startup social, né, junto à comunidade lá. Então, a partir dali, de dezembro, participando do evento, a gente conseguiu, então, formar esse digamos, é um coletivo, né, de pessoas e de tecnologias e de espaços que a gente foi criando para poder fomentar essa ideia. Aí, a gente consegue efetivamente conseguir se reunir para, então, criar um espaço onde eu fiz, então, a minha empiria, né? Então, a gente se reunia toda semana para conversar, para discutir, para experimentar, para pensar sobre o que a gente estava imaginando dessa tecnologia wearable. Então, fomos articulando outras pessoas, né? A Débora foi trazendo alguns alunos que estavam interessados no processo, a gente conversou com alguns professores, a gente articulou com alguns com alunos que participaram do Prêmio Roser, que podiam trazer algo de importante para o nosso processo de conhecimento, né, de parceria. Então, a gente foi ampliando esse grupo que começou lá no Prêmio Roser. A gente articula esses vários... como é que eu vou dizer, projetos, né? Então, articulei a minha tese, que é o Territórios do Inventar, a gente articulou com o projeto social Explosão da Dança, uma vez que eles vinham desenvolvendo espetáculos online. Eles estavam também se reinventando, né, para o espaço do online, porque a gente estava vivendo, a gente ainda está vivendo a pandemia, mas agora está mais tranquilo, né, assim, a gente já consegue socializar um pouco mais no espaço presencial físico. Como eles não estavam conseguindo fazer os seus espetáculos no presencial físico, eles foram para o online. Então, no momento em que esses 3 projetos, né, o projeto da Débora, que ela estava fazendo um trabalho na perspectiva do sentir em rede, né, que depois ela explica melhor para vocês também. A gente tinha o Explosão, que estava desenvolvendo, então, esses espetáculos online, e a gente tinha o nosso projeto, que queria trabalhar a questão da dança, do corpo e do sentir, né? Porque a gente trabalha com sensores, tem a questão dos sensores. E aí, então, a gente conseguiu se encontrar para produzir o que a gente vem produzindo. Então, já falei do Prêmio Roser, que foi um espaço para a gente, que a Débora fala, né? Para startar, para a gente começar a pensar numa ideia, né? E aí a gente vem desenvolvendo um processo inventivo, que faz parte da minha tese, né, que culmina com um produto inventivo, que é a tecnologia Pulsos. Se falar, vocês me interrompam, tá? Débora, tu também. Então, dentro da metodologia, do método que eu estou trabalhando, né, que é o método cartográfico, a gente desenvolveu um dispositivo, que é um workshop, ou seja, é um espaço onde a gente, então, trabalha e cultiva aquela ideia que a gente desenvolveu lá no Prêmio Roser, né? É um espaço para cultivo. Foi um espaço, né? Agora a gente deu uma paradinha. Então, a gente vem desenvolvendo esse wearable. E aqui tem todo o processo que a gente desenvolveu nesses... eu defini 10 encontros, né, 10 atos na minha pesquisa, mas foram 10 momentos, assim, em que a gente parou para pensar, para discutir, para experimentar, onde a gente foi trazendo parceiros, onde a gente foi aprendendo, né, onde a gente foi construindo uma série
de encontros, né, que foram em torno de 2, 3 horas, onde a gente teve produzindo muita coisa aqui. Então, alguns espaços, alguns encontros a gente fez no espaço totalmente online, outros aí a gente já conseguiu fazer com presença híbrida, alguns estavam em casa, online, outros foram para o espaço presencial físico. Então, foi um espaço múltiplo, assim, a gente teve várias possibilidades, né, de trabalhar nele. E aí, então, a Débora nos ajudou bastante na parte do design, dessa parte da concepção, da construção de uma ideia. E a gente teve o Rodrigo também, que nos ajudou mais especificamente na parte bem técnica, né? Isso aqui a Isadora deve conhecer bem. Então, foi a parte que a gente precisou de outras pessoas para nos ajudar. E hoje a gente tem um protótipo muito próximo, né, de uma funcionalidade, ele está uma primeira versão, mas eu entendo que ele também seja um disparador de novos problemas, né? A gente acha, assim, que a gente chegou num protótipo, mas ele está rico de possibilidades da gente ampliar, né, de inventar novos problemas a partir dele, né? Depois a gente pode voltar nessas imagens, se vocês quiserem. Então, aqui tanto, né, para o projeto, são algumas alunas da Débora, uma orientanda da Débora, que depois ela pode falar melhor. A gente foi, durante o processo, dessas pessoas para nos ajudar naquilo que a gente não tinha conhecimento e competência para trabalhar, né? E, muito gentilmente, elas foram se agregando ao processo. Depois a Débora também pode falar melhor delas aqui. Então, a gente tem a Giovana, que nos ajudou com o tecido, né? O tecido que o nosso wearable é feito, né? Então, o Rodrigo nos ajudou com a parte dele da eletrônica, a Lara nos ajudou com a parte da validação, né, da pesquisa. A gente fez um resgate histórico da nossa pesquisa com ela nos ajudou nesse processo. A Bruna, que é uma menina que ganhou o Prêmio Rosary, que já tem um processo inventivo já há bastante tempo, e ela já tem um produto, né, Débora, já é um produto já está bem elaborado. Assim, ela foi bem importante, assim, até para trazer uma certa confiança para o nosso processo, né, de dizer que não, que as coisas são assim, e que tem os pontos positivos, tem os pontos negativos, tem o momento de aprender, tem o momento de esperar, né? Então, assim, foi bem interessante ter ela no nosso processo. E aí tem o nosso protótipo, ele passou por várias fases, né? Então, a Débora também tem uma conceituação que é um pouco diferente ali do design. O conceito de protótipo, ele é bem amplo, né? Então, às vezes a gente discutia. Então, assim, esse protótipo, ele foi se constituindo enquanto, primeiro, uma ideia, a gente começou com palavras, depois com imagens, depois a gente foi trazendo elementos mais técnicos, depois a gente ter conversado com o Rodrigo. Então, a gente foi, como diz a Kastrup, compondo com restos, né? A gente foi trazendo esses fragmentos que vinham de cada um que fazia parte do processo e daquilo que faz parte do desenvolvimento de uma tecnologia wearable, né? Então, assim, a gente foi compondo com aquilo que a gente foi buscando ao longo do caminho e encontrando ao longo do caminho. Ô, Lizzy, tá sem áudio o vídeo? Tu quer colocar o áudio do vídeo? Ah, tá, peraí. Mas ele tá funcionando aqui, parece que tá funcionando. Será que é? Tem que colocar o áudio do sistema quando tu compartilha. Como é que eu...
quando tu compartilha ele, normalmente, vê se ele abre separado o vídeo. Acho que a gente vai ter que colocar separado. Normalmente é para ter o áudio do sistema ali. Mas também era só o Lucas explicando um pouquinho sobre o protótipo, né? O protótipo. Ô, Lise, tem que interromper a compartilhação, compartilhar de novo, e aí antes de escolher a tela, em cima ali na flechinha vai ter marcar o áudio do sistema também. Abre uma barrinha de ferramenta em cima, assim, daí tu... Para projetar, Débora, do isso. Espera aí que eu tenho que abrir aqui daí. O meu bugou aqui, deu uma... Mas ali, o que o Lucas está fazendo? Ele está experimentando o Wearable, né? Essa última versão que a gente conseguiu. E ainda teria que ele... a partir do momento que ele usa, ele pode projetar os batimentos cardíacos dele num telão, né? Esse seria a versão final. Mas nessa que a gente vai mostrar para vocês, é só para visualizar a construção, né? Como é que a gente chegou na construção daquele primeiro protótipo. Então, o pai dele costurou, né? A gente conseguiu o material com a Giovana. O Rodrigo nos ajudou com a parte da eletrônica, né? A parte elétrica e eletrônica. E o pai dele costurou. Então, o que a gente imaginava, né, Débora, era para ser uma coisa menor, né? Era para ser menorzinho, era para ser mais escondidinho. Só que como uma primeira versão, a gente teve que desenvolver ele daquela forma. Depois o Rodrigo falou, então, que a gente vai partir para diminuir, né, o tamanho dele. Conseguiu, Débora? Tá compartilhando? Tá. Tá, vou colocar aqui então, deixa eu só aumentar. Vocês me dizem se escutam daí, tá? Então, pessoal, a gente montou aqui, ó. O meu pai fez a costura do material, fez uma caixinha. Como vocês podem ver, ficou bem legal, assim, ó, bem resistente mesmo. O material ficou bem resistente, ó. Não tem problema de danificar ali nem nada. A gente tem um velcro aqui que vai com apoio da mão, depois eu vou colocar na mão para vocês verem. A bateria vai embaixo. E como você pode ainda dar uma sensação aqui dessa bateria. Aqui já tá. Deixa eu passar, senão ele vai ficar cantando. Quer que eu continue compartilhando, Liz? Eu acho que sim, daí eu acho que tu pode falar também, né, um pouco, Débora. Então, pessoal, só para fechar essa parte da Liz e já passar para a Márcia, né? Esse projeto da Liz específico que vincula a tese dela, né? A gente fala da Liz porque vincula uma prática da tese dela, ela que trouxe essa questão de problematizar o wearable na educação, e a gente acabou trazendo o wearable para esse contexto da dança, ou seja, da arte, né? E o processo, sim, inventivo, é um processo de aprendizagem, né? E esse wearable, então, que a gente vem desenvolvendo ali, que vocês viram o Lucas mostrando aquele protótipo, o material que ele fala. Então, aquele é o material da Giovana, que a Lise comentou, que é um outro projeto de pesquisa meu. Essa é uma aluna minha da moda, né? Então, o TCC dela está envolvendo o desenvolvimento de um biotêxtil. Então, é o TCC, é um projeto da FAPERGS que a gente aprovou agora. E trouxe para ali. Assim como a gente trouxe alguns outros atores, né? Como o Rodrigo nos ajudou bastante, eu vou até voltar aqui a tela, nesse protótipo que a Lise falou, porque no design a gente tem a concepção do protótipo mais do que um produto final, como um fechamento, né? Ele, sim, como um processo aberto, onde ele está sempre em constante transformação. Você prototipa ideias, né? Você pode prototipar ideias, como a Lise falou, com palavras, com desenhos, vai gerando visualizações para ir refletindo sobre, né?
Como o Paulo Freire fala, quanto maior a reflexão, quanto mais reflexão sobre a reflexão, mais profunda é a conscientização sobre o processo. Então, um pouco isso que a gente foi buscando. E aqui nessa tela, por exemplo, a gente já tinha uma pré-concepção, ou seja, uma outra ideia do que seria o nosso protótipo, estava bem voltado só para a questão dos batimentos cardíacos. E na experimentação com o Rodrigo em laboratório, a gente entendeu um pouco mais sobre os sensores, e ele se tornou uma tecnologia, mais que uma tecnologia, né? Ele se tornou um meio de dançar junto com o Lucas e a Vanusa, né? Então, esse retângulo que vocês veem aqui seriam os dados que estariam sendo captados do Lucas e da Vanusa, dos movimentos de braço, perna, acelerômetros, os batimentos cardíacos, né? Quando eles se aproximam, acenderia uma luz, né? Isso tudo estaria sendo projetado num telão. Tanto os dados em X, Y e Z dos movimentos do Lucas ou da Vanusa, né? Quanto um gráfico, possivelmente em barras, que está demonstrado aqui em barras, mas pode ser de qualquer elemento de visualização, estariam também sendo projetados, ou seja, conforme o braço diminui a aceleração ou aumenta, aqueles grafiquinhos de barras também iam aumentar e diminuir até... Eu não sei se a gente colocou no final um outro vídeo que mostra isso, mas... e os batimentos cardíacos, eles também estariam passando no telão. Então, a gente entendeu que ao mesmo tempo que seria um humano ali dançando, teria um agente não humano dançando junto, né? Porque os movimentos do Lucas e da Vanusa aparecendo naquele telão, e esse seria o cenário. Então, o que a gente acabou projetando não é um produto, né? É um sistema produto, é um espetáculo de dança, que é isso que a gente ainda vai concluir até o final do ano, depois que a tese da Lise estiver defendida. A gente deu uma paradinha para ela fazer esse fechamento, mas a gente já comprou, né, as roupas que vocês estão vendo aqui. Então, a ideia é que as roupas fossem neutras, né? E tivesse toda essa tecnologia transparente por cima dela, os fios, os sensores, ainda vai ser menor, né? Aquilo lá foi um primeiro protótipo que a gente fez para o Lucas testar. Vai ser menor, mas enfim, a ideia é ter um conceito high-tech realmente, que essa dança comunique, né? Essa agência dessa tecnologia wearable incorporada na coreografia. Então, um novo modo de pensar a tecnologia, né, do que os sensores tradicionalmente são utilizados, para pensar ele enquanto arte, né? Deixa eu ver se nós precisamos voltar para alguma coisa. E aqui, então, esses atores que a Lise comentou, são todo o processo que a gente gerou, né? Deixa eu voltar que o meu bugou aqui também agora, ele tá com vida própria, andando sozinho para lá e para cá, agora deu. Então, a Lara, por exemplo, ela trouxe um workshop para a gente de escrita criativa, que foi por onde que a gente fez esse processo de reflexão sobre o processo, como a Lise falou, né? A Bruna, ela é uma aluna que já tem uma empresa montada, e agora essa startup está funcionando, mas ela participou de vários eventos, né? A Carol, a gente brinca que foi a nossa amiga imaginária, que então tiveram várias presencialidades nesse processo, né? Ela acompanhou vendo os vídeos, porque ela se interessava em saber como era pensar essa relação, né, de uma tecnologia com a educação e o design. E aqui a Giovana, que eu já expliquei, tá? Então, aqui são todos os meios pelo qual que a gente se comunicou ou projetou. E a ideia, então, é que esse wearable, né, ele impacte essas quase 300 crianças, né, trazendo uma diferenciação para os seus espetáculos. Os espetáculos, eles já comunicam temas importantes, né, então aqui estaria comunicando mais um tema. E como a Alice falou, o pai do Lucas costurou, né, então eles já estão tendo outras oficinas também de projeção mapeada. A ideia é que o Lucas e a Vanusa foram no laboratório, aprenderam a fazer, né, a construção ali com os sensores. Então, a ideia é que eles sejam autônomos, independentes, e possam levar essa aprendizagem para criar essa tecnologia social, essa startup, como o projeto da Eliane propõe, né, do Itaú Social. Então, são várias relações aqui. O meu vínculo principal se deu pela formação em educação life, e aí deu pelo projeto Sentir em Rede, que foi uma prática de educação na pós-graduação, que se vinculou com essa temática, porque aqui a gente tem um modo de sentir em rede, né? E aí o meu projeto de pesquisa se chama Ecossistemas de Inovação como Ambientes de Aprendizagem e Cultura de Design na Unicinos, que também tem tudo a ver com o que nós fizemos aqui, né? Então, nós estávamos
num ecossistema de inovação, utilizamos ou nos apropriamos dele como um ecossistema, como um ambiente de aprendizagem. E o processo de design que foi inserido, né, nós realizamos um tipo de cultura de design, um tipo de prática e teoria de design aqui, né? São várias outras que existem, mas essa foi o que a gente praticou, é o que a gente pratica, né? O que a gente trabalha no nosso PPG em design aqui. E a Márcia, que vai falar agora, então ela é uma aluna nossa do doutorado do PPG Design também, ela também precisava realizar a sua prática, ter um campo, né, de prática, e numa jornada de estudos avançados de design estratégico, ela apresentou a temática dela, e ela comentou que ela também queria relacionar, né, tramar saberes nessa prática dela, da humanidades, e da pessoas ou professores da áreas tecnológicas, e também do design. E aí eu vi, então, ali na formação em Educação Life, como a gente tem professores de todos os PPGs, né, uma oportunidade de dentro também do canal Wearable Educação, dentro dessa formação em Educação Life, ela realizar essa prática dela, que o método dela estava voltado para o design estratégico, relacionando com a internet das coisas, né, em tempos de internet das coisas, em tempos de wearable. Então, ela vai agora então contar um pouquinho para vocês do processo dela, que se constituiu dentro do canal Wearable Educação, que vinculou com o meu projeto, que vinculou com projetos da Eliane, que vinculou com a formação em Educação Life, tá? O que a gente vem chamando da nossa segunda trama. Vai lá, Márcia, eu vou compartilhar aqui para ti, então. Tu vai me dizendo quando quiser que passe, tá? Pode passar. Bom, então meu nome é Márcia, né? Eu estou aqui também através da Débora, né? Que também fez essa conexão com toda essa rede que já estava em formação, já estava em andamento. E o meu projeto de pesquisa, como a Débora comentou, ele está voltado para o desenvolvimento de processos, né? Que trabalhem de forma transdisciplinar, ou seja, são processos que devem ser operacionalizados com pessoas de diferentes áreas, no caso da área da humanidades, da área da tecnologia e da área do design. Então, participando do canal Wearable, nós contamos com essas pessoas, 2, 4, 6, 10 pessoas, meu Deus, cachorro. Nós contamos com 10 pessoas de diferentes áreas, da Escola da Indústria Criativa, da Escola das Humanidades, da Escola Politécnica e da Escola de Direito, que participaram desse processo para pensar a questão do wearable na educação. Porque o método que eu venho propondo, ele é para a internet das coisas e objetos, que o wearable faz parte desse contexto. Pode passar, Débora. Então, inicialmente, o nosso processo, né, a gente fez uma reflexão sobre como se tratava de wearable, né? Então é um dispositivo de internet das coisas que a gente usa no corpo. A gente começou fazendo uma reflexão sobre o que é o nosso corpo dentro do campus, né? Então a gente tem essa temática do corpo e da educação. Então a gente fez uma reflexão sobre o que é sentir o corpo, né, dentro do campus, e dentro do campus, não somente do campus físico, mas dentro do campus que está online também. Dentro de todos os espaços, dentro de todas as formas que a gente pode se conectar com as pessoas. Né, que ficou bastante evidente e muito fortalecido com essa questão da pandemia, né? Então, que esse espaço online ficou muito evidente. A gente fez, aliás, toda a prática do Inventando Coisas foi quase toda. A gente só teve um encontro que foi presencial. Todos os demais encontros foram realizados através de plataformas digitais. Então, no primeiro instante, a gente discutiu sobre o que era o sentir, né? O que era o sentir o corpo como um espaço de saber, o corpo como um sistema de suporte da vida, o corpo como alguma coisa que vai fazendo, vai pensando, vai fazendo novamente. O corpo também sobrecarregado, né, de tantas daquele momento que a gente estava vivendo, e o corpo como um território, como um espaço nosso que está presente, né, como alguma coisa que é nossa, assim, ele é o nosso território de expressão.
E em volta do corpo a gente estava, apesar da gente ter aqui, né, marcado com esse círculo, eles não dá para ver bem, mas eles estão abertos, né? A ideia de que esses círculos estejam abertos para deixar visível essa permeabilidade de todas essas questões que a gente está tratando, né? É o corpo em relação com o campus, em relação com os espaços físicos, com os espaços online, e isso não fica separado, né? Isso fica numa trama, que é o tema, a maneira como a gente vem tratando essas questões, né? Que são todas tramadas. Pode passar, né? Depois de discutir, então, essa questão de onde a gente estava, né, desse momento, de como a gente sentiu o nosso corpo nesse momento, a gente foi pensar sobre como seria, né, esse mesmo ambiente alguns anos mais para frente, né? Então, a gente foi pensar num cenário de futuro. Dessa vez, para pensar nesse cenário de futuro, a gente usou um mood board, ou seja, a gente trouxe imagens para representar o que a gente imaginava de como seriam essas relações que a gente estabeleceria entre o nosso corpo e as diferentes formas de conexão com o nosso ecossistema e as diferentes formas de gerar o conhecimento, de estabelecer, de construir conhecimento, né? Então, a gente teve aqui, são todas imagens onde a gente tentou tangibilizar o que a gente estava imaginando de futuro para esses ambientes de educação. Então, a gente foi desde colonizar outros planetas, né, até colocar os pés no chão, como a gente pode ver ali, colocar os pés na pedra, na água. Então, a gente, nessa discussão, a gente não foi, muito embora a gente visse essa colonização de planetas, a gente não foge desse contato com a natureza do nosso corpo, né, de como a gente se sente ambientado. Pode passar, por favor, Débora. Depois desse momento, então, a gente tratou de estabelecer conexões, né? Que conexões a gente consegue estabelecer, né? Que vão nos conduzir à construção de conhecimento. Então, a gente foi lá no futuro, como a gente volta, ou seja, qual é o caminho que a gente tem que estabelecer para chegar nesse futuro que a gente imaginou, né? Se a gente estiver naquele quadro que a gente desenhou anteriormente, o que a gente tem que ir fazendo para ir construindo esse conhecimento, construir esse caminho de chegar nesse ponto de cenário. A Lise comenta aqui, né, que são as águas do Itacaré, né? Então, esse é um ponto, né? Lá no futuro, a gente não descarta ainda estar com os pés na água, né? Então, a gente lembrou nesse momento dessa questão do projeto. A Débora apresentou, não foi que a gente lembrou, a Débora apresentou esse projeto dela, que ela participa, que é o projeto Itacaré, que é um projeto que se movimenta em torno de fazer a preservação das nascentes da bacia do Rio dos Sinos, né? Eu acho que a gente pode... Deixa eu só ver aqui que eu estou tocando. Isso. Então, uma vez que a gente fez essa conexão... Pode passar, Débora. Uma vez a gente fez essa conexão, né, e a gente entendeu que esse nosso ambiente que a gente vive, ele é um ambiente que deve permanecer e a gente deve, de alguma forma, se conectar. Ou seja, a gente não está descartando o uso de wearables, a gente não está descartando a internet das coisas, a gente não está descartando esses artefatos digitais, tecnológicos, que vão nos proporcionar, inclusive, a sentir um novo mundo, né? A sentir o mundo. Né? Hoje, esses sensores que vão se espalhar não só no nosso corpo, mas também vão se espalhar na natureza, no mundo, no ecossistema, vão nos permitir ter uma nova visão do que é o mundo, conhecer um outro mundo. Bom, e aí, partindo disso, né, discutindo sobre os objetivos do projeto Itacaré, pode passar, Débora. A gente foi a gente pensou, então, então a gente vai fazer como isso? Vamos fazer. A gente tem que ir, né, para campo, monitorar como está esse ambiente onde estão as águas, se as árvores estão preservadas, se a qualidade da água está adequada. Então, a gente imaginou de construir um laboratório móvel, que a gente chamou de Guaiaca IoT,
E nessa guaiaca, né, lembrando então das nossas tradições gaúchas, né, que o gaúcho, para algumas pessoas a gente teve que explicar o que era guaiaca, né. Então o gaúcho leva um cinto, né, que é chamado de guaiaca, e nesse cinto ele carrega todas as ferramentas que ele vai, algumas ferramentas que ele vai precisar no dia a dia quando ele vai para campo. Então essa foi a ideia, né, da gente construir um laboratório móvel que se chamaria então o Guaiaca IoT. E nele a gente teria componentes e dispositivos que seriam utilizados nesse monitoramento da água, né? Quando a gente fosse, então, para campo, né? Quando a gente fosse verificar como estava o ambiente das nascentes, a gente poderia averiguar e, em caso de dúvida, a gente poderia entrar em contato, então, com estudantes e os laboratórios na Unsinos para trocar informações a respeito do que a gente estava verificando ali. Então, a partir do conhecimento, né, que a gente teve um dos outros, assim, dessas relações que a gente foi estabelecendo, a gente foi construindo, né, essas questões, a gente prototipou, né, a gente definiu esse conceito do que seria esse laboratório móvel, que é o que a gente tem nesse quadro aqui. Deixa eu só ver qual é o... Tá. Bom, e aí a gente então partiu para uma outra questão, que é a questão da guaiaca em si. Pode voltar, Débora. Foi sozinho, ele está com vida própria, gente. Partindo então de autores, né, como o Galimberti, como o Bruno Latour, como o Simondon, a gente entende que esses objetos que a gente chama então de objetos que não são humanos, na verdade são objetos que eles vão estar na natureza e eles são considerados elementos que fazem parte do nosso ecossistema. A gente tem que desenvolver um outro olhar para esses objetos. E partindo desse princípio, então, de desenvolver um novo olhar para esses objetos, ou seja, não considerar eles somente um objeto, mas sim um artefato que está em conversação com a gente, que interage, que nos modifica, né? Que a gente modifica eles e eles nos modificam, que eles alteram a nossa subjetividade. Então a gente então a gente usou de telas, né, de canvas, para tentar enxergar esses wearables com vida, digamos assim. A ideia era dar vida para esses wearables. Então, o que a gente utilizou foi o Linha do Tempo, né, onde a gente tentava enxergar o que o wearable, o que essa guaiaca, né, esse laboratório móvel, sentia durante o dia, né, o que ela gostava de fazer, o que ela não gostava de fazer, o motivo pelo qual ela gostava ou não gostava de fazer, e quais são os eventos que tinham marcado a vida desse laboratório móvel. Pode passar, Débora. Ainda dentro, então, dessa questão de enxergar esse objeto com vida, a gente traçou o perfil psicológico, né, da nossa guaiaca móvel, ou seja, quais são as necessidades, o temperamento, que personalidade que tem essa guaiaca, né, quais são as aspirações e frustrações. Pode passar, Débora. E quais são as relações sociais, né? Ou seja, de quem a guaiaca é inimiga. Só um pouquinho. Oi. Tá tudo bem aí? Eu não estou escutando ninguém. Tá. É que eu desliguei meu microfone porque eu tinha que tossir. De quem a guaiaca é inimiga e de quem a guaiaca é amiga. Pode passar, Débora. E depois dessas considerações, então, a gente foi ao laboratório entender como a gente poderia construir, né, e articular essa guaiaca, né? Então, a gente, nessa etapa, daqui para frente, a nossa proposta, então, é desenhar e elaborar, né? Ou seja, tangibilizar esse conceito com o qual a gente trabalhou. E isso são os próximos passos, então, desse trabalho que a gente está desenvolvendo junto com o canal Wearable, junto com o projeto Sacaré.
Isso. Ainda está em desenvolvimento, né, Márcia? A ideia de um protótipo mais tangível desse laboratório móvel, né? Então, aqui os dois conceitos envolvem o sentir em rede, né? Por isso que tem o coraçãozinho aqui. Não sei se vocês escutaram de fundo. Escutam uma batidinha do coração. Ficou muito baixinho, Débora. Eu, para mim, ouvi hoje de tarde, tive que botar o volume no máximo. A ideia era só para ser, né, bem baixinho mesmo, para não atrapalhar as falas, mas só para ver que existe uma presença aqui viva, sempre latente, sempre pulsando, né? Então, a Pulsos da Lise não teve esse nome à toa, né? Foi inspirado nessa relação, primeiro do batimentos cardíacos, do coração, de algo vivo. E aqui da Márcia também tem uma coisa que é a extensão do sentir, né? Essa roupa se acoplando, essa guaiaca se acoplando ao corpo, né? E sendo essa extensão do sentir, né? Então, por isso, o sentir em rede, uma expansão, não é uma substituição do sentir do humano, mas sim uma potencialização, né? Então, essa é a nossa provocação aqui dos dois protótipos. Eles têm esse sentido de não substituir ninguém ou nada, né? Mas ampliar a sua potência. Então, agora a gente fica à disposição de vocês para perguntas, para dúvidas, para ideias, para o que vocês precisarem, quiserem comentar. Ok, meninas, muito obrigada. Cada vez que vocês apresentam o projeto, passa um filme, né, na cabeça da gente, de o que foi esse percurso, desde as nossas dúvidas lá no início, né, Lise, naquela indefinição, vai dar, não vai dar, vamos conseguir trabalhar, com explosão, não vamos, depois esse reencontro com a Márcia, depois de muito tempo, né, Márcia? Uma grata satisfação, propiciada pela Débora, essa baita parceira que a gente conseguiu ali pelo Cultura, né, juntamente com os outros professores, e que vem pelas essas conexões potencializando o saber, né? Então, eu acho que é isso, né? A universidade, ela tem aquilo que possibilita a gente sair fora da caixa, né? Romper as fronteiras do conhecimento, sair porta fora das nossas áreas, ir ao encontro de outras áreas, construir novos conceitos, explorar, experimentar, saber ceder, que nem saber o conceito de protótipo, ou o conceito da geração e da cultura, é como a gente enxerga. Então, essa coisa da diversidade, do ir ao encontro com o outro. Eu acho que isso também é sentir em rede. É importante colocar que esse processo todo se deu em rede, né? Com as poucas exceções que aconteceram ali no laboratório, né, da Unicinos, para trabalhar com os arduinos, né? O resto foi tudo online. On-life, melhor dizendo. Então, gente, está aberta a discussão. Não sei se tem alguém que quer fazer algum comentário. Então, mais uma vez, parabenizo e agradeço às parceiras por esse momento. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui, de ter também um ambiente para realizar essas pesquisas que a gente fez. Queria agradecer especialmente a Débora, a Eliane e a Lise também, que me proporcionaram esse espaço, né, para poder realizar esse trabalho. Gurias, muito obrigado mesmo. Meninas, assim, até que o pessoal se aquece, eu sei que nós já passamos o nosso horário, a gente está se organizando para ir até às 18h30, mas bem rapidinho, assim. O que foi mais instigante para vocês nesse processo? E o que provocou um sentir mais forte? Quer falar, Débora? Eu achei que meninas eram vocês. Débora, você também é as meninas. Ai, também sou as meninas? Então tá.
Eu já falei da outra vez, a gente já falou várias vezes, eu vou falar o meu, né? Mas acho que cada uma fala assim, né? Eu acho que tanto a Guaiaca quanto a Pulsos, a gente chegou no mesmo conceito do processo, né? Que é o amigo. A gente falou a Guaiaca como um amigo, né? A Pulsos daqui a pouco vai ser um amigo também, mas a amizade que constituiu um processo que permitiu um engajamento de todos e todos querendo estar ali, né? A gente fez encontro todas as sextas-feiras à tarde, né? Tirando a Eliane, que tinha essas muvucas de agenda dela, que ela entrava, ela saía, ela entrava, mas ela estava sempre lá, né? Mas todo mundo participou do processo ativamente, inclusive a Eliane, né, com essa agenda louca dela. O da Márcia também teve essa questão da amizade, tanto quanto a Guaiaca como amigo, como o processo, todo mundo queria estar lá, né? E olha que o da Márcia foi sábado, os encontros de tarde. A Eliane também se fazia presente, né? Então não é só abra o espaço e vocês se virem, não. Ela participa dos espaços. E então eu acho que é isso, as relações, né, que se dão, que forma um nó, e esse nó gera afeto, que gera processos. Então a ideia é o processo e não focar no resultado, né? Eu entendo muito que o que surgir de potência de resultado, ele surge por um processo feito com afeto, com respeito, com escuta, com engajamento. Agora é com vocês. Para mim, o marcante foi justamente isso, né, que tu também tá falando, Débora, assim, porque a gente se conheceu, né, no PPG, assim, eu apresentando meu trabalho, eu te conheci quando tu chegaste lá, né, no início do ano, fui lá puxar papo contigo, bem meu estilinho, assim. E depois, quando tu ofereceu a oportunidade, né, assim, o que foi mais marcante para mim foi isso, né, foi uma grata surpresa encontrar a Eliane, né, como ela falou, depois de muitos anos, e eu me senti bastante à vontade, mas também, assim, porque eram algumas pessoas que eu conhecia, não todas, né, então isso para mim foi um desafio, né, conseguir me inserir, realizar esse processo online com pessoas que, na sua maioria, eu não tinha um convívio físico, assim, um convívio de olho no olho, né? Isso para mim foi o meu maior desafio, né? De trabalhar, de convidar as pessoas e de realizar esse processo sábados à tarde, sem ter, num primeiro momento, assim, né? Foi uma conexão que se deu, assim, e eu fiquei bastante surpresa. Isso me marcou bastante. Agora sou idiota. Ai, ai. Eu, assim, ó, esses dias eu estava escrevendo ali, olhando, pensando. Eu não consigo pensar muito sobre o que aconteceu, porque foi uma coisa tão fluida, foi uma coisa assim foi fácil, sabe, de trabalhar. Porque daí eu olhava assim a cartografia, né? E dela fala lá os planos de força, Eu pensava, mas meu Deus, onde é que tá meus planos de força que eu não acho? Porque não acho plano de força nisso. Né? Tudo que a gente colocava ali, tudo que a gente trazia, as coisas andavam, né, Débora? Assim, e as coisas elas iam acontecendo, as pessoas foram se engajando e foram fazendo. E aí tem uma coisa que a Kastrup tem um conceito poderoso dela que ela fala, que é da política, né? Uma política cognitiva. Então, assim, eu vejo que às vezes a Débora dizia, a Lise fala as palavras e a gente já está meio que entendendo o que é, né? Porque a gente foi aprendendo um com o outro. Então, assim, eu vejo que os nossos conceitos, às vezes, são diferentes, por exemplo, da área da Débora ali, até mesmo o Rodrigo, quando ele trazia alguma coisa, mas existe uma política, que é uma coisa para além do que ela fala de uma epistemologia, né? Ela fala assim, que é um modo de fazer, um modo de pensar, um modo de você estar no mundo. Então, essa forma que nós temos fechou muito, né? Porque, assim, o Explosão já é muito criativo, né? Eles já fazem espetáculos muito criativos.
A gente já pensa ali no GPDU de uma forma muito, muito fora, né, do padrão, assim. Então, a Débora também, com o design estratégico que ela traz, é um outro pensamento, né? Não é um design fechado, não é uma coisa assim com técnicas e, né? Então, assim, foi muito bacana, porque eu não achava plano de força ali naquele negócio. O único plano de força que a gente tinha, às vezes, era a coisa do pensar que a gente não ia conseguir implementar, né? A gente tinha aquela coisa do implementar ali. Mas, assim, não tinha alguns medos que apareceram, alguns medos estão lá, né, na minha validação da pesquisa, mas a gente foi muito, acho que essa coisa afetiva, né, ela foi assim, muito, muito natural. Então, assim, eu fico pensando, meu Deus, como é que as coisas aconteceram, mas elas aconteceram, elas foram acontecendo, sabe? Muito naturalmente, assim. E eu acho que teve engajamento, eu acho, assim, a coisa da cartografia parece que é bem ao contrário mesmo, assim, sabe? Ela vai acontecendo de uma forma que eu fiz a leitura, eu fui tentando fazer algumas coisas, mas parece que ela mesmo se coloca ali, né? Ela vai acontecendo. Exato, é uma coisa muito, assim, é muito legal, sabe? É muito engraçado. E é uma coisa que eu fico muito feliz, assim, é que eu não fiz a minha tese sozinha, né? Porque geralmente a tese é uma coisa solitária. Então, ela foi, assim, a muitas mãos, né? Assim, é uma coisa que foi a escrita sozinha, né? Mas, assim, tem muitas articulações ali, tem muitas pessoas que ajudaram, né? Então, eu, assim, é como diz, tu não tem como explicar a invenção. A tese é uma invenção, né? Tu não tem como explicar. A Cassup mesmo fala. Porque as coisas, elas vão acontecendo, elas vão se articulando, né? E é muito isso que eu vejo, assim. Tu não explica o invento. Não. O artista não explica a arte dele. As pessoas... E é aí que se relaciona muito com o nosso design, com a nossa cultura de design, que era o que eu me interessava em estudar no meu projeto, porque às vezes também é tido como uma área bem ferramental, e tem uma parte dela que ela é, por exemplo, agora, no desenvolvimento do produto em si, ele é bem mais pragmático, mas no processo criativo, ele justamente, o nosso tipo de design, o design estratégico, ele não é programado. Ele não tem as etapas desenhadas, ele não é sequencial, ele é justamente fluido. Mas isso não significa que ele não gera angústia, né? Que ele não gera dificuldades, justamente porque lida com as incertezas. Mas é porque a gente compreende que existem várias agências, como eu também não tinha essa visão antes, né? Vivia o processo, mas não nomeava eles, né? Então, com a Eliane, com a Formação em Educação Online, com a própria, com as próprias os conceitos que vocês trazem, a gente compreende, e também na disciplina de experimentação em design estratégico, a gente trabalha muito com isso, o professor Guilherme também, que já fez ponte com o trabalho da Lise, essa questão de lidar com essa coisa não controlada, né? Não é algo programado, e permitir que as agências também aconteçam dessa perspectiva não humana, né? Então, assim, às vezes você não está com a ideia pronta, mas no teu ambiente, no teu espaço, alguma coisa que você olhou, bateu o olho e gerou uma conversa, né? Então, a gente tem trabalhado muito pela perspectiva do simpoético, né? Que a dona Haraway traz, que é o fazer com, né? E nesse fazer com, se eu programo antes tudo que eu quero utilizar e como eu quero fazer, eu não abro espaço para o inesperado, né? Então, foi um processo bem de abertura e de tolerância para aceitar o novo e o diferente, o inexplicado ali, né? As coisas que vão acontecendo. Mas foi muito, muito bacana, assim, pelo menos. Eu acompanhei da Márcia também, eu acho que uma das coisas é o pragmatismo, né? Que é o plano de força é o pragmatismo. Porque a gente, e assim, eu mesma, né? Eu mesma, assim, que sou bem avoada, assim, eu ainda tinha aquela coisa, tá, mas quando é que vai ter? Quando é que vai ter o produto, né? E eu vi lá, lembra, Márcia, que nós falávamos? E como o pessoal, assim, eles queriam chegar, né, num produto. E o próprio Rodrigo, quando ele fez para nós a mentoria ali, né, ele falou, não, a gente tem que chegar no mínimo produto viável, tem que chegar, eu acho que tem que ter, né?
E então, assim, tem toda uma questão que sim, a gente tem que chegar, mas às vezes o fato de tu chegar naquilo ali tem todo um processo gigantesco, né, de conhecimento, de construção ali, né, que às vezes se tu apressa demais, talvez tu não consegue, né, chegar, não sei, tem os prós e os contras, e também às vezes tu chegando rápido em alguma coisa, tu pode inaugurar outros problemas, né, então assim, tem uma série de variáveis ali, mas foi bem bacana, assim, foi bem bacana, bem... Perfeito o percurso. A gente está com a Ana. A Ana estava com a Ana. E mas a Ana também está aqui, depois pode comentar um pouquinho. Vai lá. Eu não sabia que era defesa hoje. É pré-defesa, Ana. As duas, é um ensaio. Mas parabéns mesmo, né? Não tenho, assim, autoridade e conhecimento para me aprofundar aqui no debate. Nossa, gente, fiquei encantada. Porque a Lise está sempre escondendo isso, né? Sempre escondendo. Encantada. Parabéns. Eu acho que esse processo todo, né? Quando a Débora ali falava das pessoas presentes no sábado, e a gente saía da Conecta Cat sábado de manhã e ia para Inventando Coisas. Eu acho que o que motiva a gente é o desejo por conhecer, né? É o desejo por aprender junto, é perceber que a gente tem uma parte do conhecimento, mas que tem todo um universo que a gente desconhece. E esses espaços são raros. Eu acho que esses espaços, assim, das pessoas literalmente abrirem, né? Esses espaços não são tão comuns como a gente pensa e gostaria na academia. De se despir mesmo, de dizer, olha, isso é o que eu sei, e eu não sei uma porção de coisas e o que tu está falando é diferente daquilo que eu sei, mas vamos ver como é que a gente pode relacionar, fazer redes, fazer pontes e produzir. E entender que o percurso não deixa de ser um produto, né? Porque para nós, né? E aí eu sempre me lembro lá do Tintim, né? O caminho, a andança, ela é fundamental, ela é muito importante, né? É mais importante do que de repente a chegada, né? E os afetos e os laços e as relações que a gente vai construindo nesse percurso. Então, e como a gente diz, é o início, né? É um processo aberto, em constante potencialidade para novas articulações, novas redes, novas áreas que esteja interessada. A gente está, como eu digo, abrindo picada, né? Porque o wearable na educação é uma coisa muito nova. Eu imagino também que no design, né, seja novo ainda. Então, nós estamos abrindo picada, né? E eu tenho a Isadora aí, que é da engenharia elétrica também, e a gente precisa muito dessas conversas, né? Interdisciplinares, enfim. Fala, Marcos. O próprio conceito do wearable, né? Ele vem assim, ele traz muitas outras áreas envolvidas, né, no fazer dele. Então, assim, ele não é uma tecnologia que é pura, por exemplo, da área da computação. Ele é múltiplo. Então, assim, o desenvolvimento dele é múltiplo, tem múltiplos saberes. Então, assim, eu acho que é muito bacana essa coisa do criar o wearable, porque olha quantas articulações ali a Márcia, né, estabeleceu ali na guaiaca, né? O nosso ali ficou um pouco mais fechadinho na dança, mas ele é do multidisciplinar, do pluridisciplinar, como é que a Eliane falou? Do penta? Não, como é que é? Não, a Lúcia Santaella traz o pandisciplinar. Pandisciplinar, né? Então, assim, é uma variedade e assim, e de materiais. Eu não conheço. É da Pan Olimpíadas. Pandisciplinar. É bem potente, assim, o conceito, bem bacana. Mas, só retomando a questão, a gente falou várias vezes no Rodrigo, né? Eu estava conversando um dia com o Rodrigo num dos processos ali, numa das atividades, e uma coisa que eu acho que é importante compartilhar, né, que ele comentou assim de que como esse processo que a gente realizou trouxe para ele uma nova visão das coisas que ele faz, né? Ele disse assim,
É que a gente já pensa, a gente chega assim, tu lança um desafio, a gente, vamos fazer assim, construir assim, 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 tem que ser. Mas a gente sabe como construir, mas a gente não entende muito bem assim o que tem por trás e como pode se modificar e como pode ser diferente e como aquilo vai influenciar e modificar as pessoas e o sistema, o ecossistema onde essas coisas vão interagir, né? Então ele teve essa percepção assim de que o processo que a gente realizou, né, apesar de que é um processo para a área da tecnologia, assim, é um processo novo, né, um processo mais difícil, né? E isso eu e a Lise sentimos, porque depois eu descobri que a Lise também é da área da computação, assim como eu sou da área da computação. Então, para a gente, esse processo aberto ele é um processo difícil. Mas o Rodrigo teve essa percepção assim, muito clara, né? Do quanto é importante, de quanto isso traz e modifica. Né? Achei legal só de compartilhar com vocês. Mas ele é legal assim, ó, porque o que ele falou para nós, né, Débora? Ele disse assim que eu me lembro que ele falou assim, ó, vocês vêm para o laboratório, eu tenho todos os equipamentos, mas a gente não tem ideia. Nós temos que trazer as Normal. ideias. Né? E daí ele estava muito angustiado, porque ele disse assim, gente, eu não sei nada de dança. Eu não sei nada de dança. Eu falei assim, nós não sabemos nada de Arduino aí, não te preocupa, né? Então, assim, ele estava... A angústia dele era com a dança e com a parte da criação. Eu não sei fazer isso, né? Mas o que a gente precisava dele era outra coisa, né? Era a parte mais... Foi o que complementou, né? Aí que a gente se complementou. Mas é bem engraçado, e daí ele diz assim, ó, aqui no laboratório o pessoal vem, mas não tem ideia, muita ideia, assim, vem mais aquela ideia da fábrica, aqueles projetos mais de fábrica, coisa, né? Então ele gosta de fazer essas coisas diferentes, assim. Até na compartilhação. Olha. A gente bagunçou o coreto dele. A gente bagunçou a vida dele, né? A gente fala isso, que o processo, antes de transformar em alguma coisa, a gente se transforma, né? Acho que todo mundo se transformou. E uma coisa engraçada não, para complementar essa fala da Lise, né? Quando a gente compartilhou na formação docente, também teve o Jean, lembra que também era da área, e ele falou na mesma linha do Rodrigo, assim, eu nunca teria essa ideia de relacionar os sensores para ser arte, para ser um espetáculo, né? Para falar através da arte, para comunicar através da arte, né? Então, quando a gente abre espaço para um processo co-criado, criativo, que pode demorar, que pode ser mais rápido, independe, né? Não é um processo controlado, a gente abre isso, as múltiplas possibilidades de abertura de caminhos que podem surgir, né? E não um único caminho quando a gente toma a decisão já inicialmente, até no processo da Márcia lá, o pessoal já queria fechar, o que nós vamos fazer? Só tinha eu e a Márcia do design, e a Márcia ainda um pouco mais da computação, né, Márcia? Estava vivendo o processo, ficava angustiada e eu provocava, não, mas não é o momento de fechar ainda, né? Vamos abrir, mas é um campo de... Esse da Márcia talvez seria o campo de forças, né? Entre uma abertura e um fechamento. Mas eles se permitiram e foram vendo, né, como isso floresceu múltiplos caminhos. Então, no final, a gente tinha múltiplas possibilidades. A guaiaca foi uma delas, né? Sim. E a mesma coisa do sentir ali, do pulsos, né? A gente tinha batimentos cardíacos. A gente se modificou por completo no processo, ainda existe o batimento cardíaco, mas numa outra essência, né? Numa outra potência. Acho que a gente tem que ir terminando nele. Precisamos, porque o pessoal ainda tem alguns que têm aula. Gente, muito obrigada pela parceria de vocês, por terem compartilhado conosco esse percurso, né? E por esse momento de conversação. Agradeço também a todos que estiveram conosco e espero encontrá-los novamente em novos episódios da temporada Compartilhações do Estrito Senso. Lembrando que essa temporada acontece de 15 em 15 dias, sempre às segundas, das 17h30 às 18h30, até o mês de novembro. Desejamos para todos e todas uma boa noite de sono, que certamente é muito trabalho ainda, e uma excelente semana aí. Abraços e nos vemos. Obrigada. Obrigada.